O senhor olha as geleiras no mundo inteiro, elas estão diminuindo, elas estão se dissolvendo. O senhor não vai me dizer que está ficando mais frio o oceano. Se o gelo está derretendo, é porque está ficando mais quente. Muito bem. Isso é que aparece nesses vídeos, né, que estão aí na internet, que mostram o gelo do Ártico. Rapaz, isso é uma verdadeira... Quer dizer, o efeito físico em si não tem nada a ver com a temperatura do ar. Como que... É interessante. No iceberg, porque o gelo é flutuante, no caso do Ártico. No iceberg, 10% fica fora da água, todo mundo sabe disso. E 90% dentro. Os 90% que estão dentro deslocam o volume que já vai ocupar quando o bloco todo derreter. Assim, quando o bloco de gelo derrete, não há aumento de nível do mar. Você pode fazer o experimento, pegar o copo, encher até a boca, colocar um cubo de gelo, no momento que você colocar, vai derramar um pouco de água, porque ele vai afundar 90% do seu volume, mas depois que ele derreter, não cai nenhuma gota fora. Então, o que acontece? Nós passamos por um período, a partir de 95, 96, em que as correntes marinhas começaram a levar mais água quente para o Ártico. Então, a água quente entra por debaixo da parte submersa e derrete um pouco dessa parte submersa. Devia ser 90%, passa a ser 85%, 80%. O resultado é que a parte submersa não tem condições de sustentar o peso da parte aérea. Aí o gelo colapsa, ele desmorona, pode ver nesses filmes, você vê que ele está desmoronando. Ele não está derretendo, você não vê a água escorrendo. Ele não está derretendo, ele está desmoronando. Porque mesmo num verão de lascar forte no Ártico, a temperatura nunca é superior a 20 graus negativos. O seu freezer trabalha com menos 18 e congela tudo o que precisa. Então, não é o ar, não é o aquecimento global que está fazendo aquele gelo desmoronar, e sim durante esse período em que estava levando mais água quente. Agora já está diminuindo. E daqui uns 4, 5 anos, se repetir o ciclo, vai passar a levar água mais fria e o gelo, que já se recuperou, diga-se de passagem, em 2007 chegou a uma redução de 2,7 milhões de quilômetros quadrados. Mas agora, já em junho de 2010, já estava recuperado. E a partir de agora ele vai continuar crescendo. Não existe nenhuma. Na realidade, vai tudo na contramão. O CO2, ele não controla o clima global. Nunca controlou. Nós temos registros de testemunhos de gelo, por exemplo, na Antártica, de 400 mil anos atrás, que mostram que a temperatura sobe antes, depois os oceanos se aquecem, e aí os oceanos liberam o gás carbônico. É como num refrigerante ou numa água com gás. Você, na hora que abre, a água está cheia de gás, quando está gelada. Depois que ela fica aqui, ela vai se aquecendo, ela expulsa todo o gás que estava em solução. E os oceanos também são assim. Quando eles estão frios, eles absorvem mais gás carbônico. Quando eles se aquecem, eles liberam mais. Então não existe nenhuma relação. É sempre na contramão. O maior aquecimento que ocorreu nesses últimos 100 anos foi entre 1925 e 1946. No término da Segunda Guerra, o homem lançava na atmosfera menos de 6% do carbono que lança hoje. Como é que eu vou explicar, por exemplo, no Ártico, um aumento de mais de 4 graus naquele período de 1925 a 1946, quando a atividade humana, no sentido de emissão, geração de energia e emissão era baixa? E depois da guerra, em que houve uma intensificação na industrialização, né? Na indústria, e que praticamente aí começou uma globalização em função dos aliados terem tomado as indústrias dos alemães, dos japoneses, dos italianos, começaram a produzir mais, precisou mais energia elétrica, emitiram mais carbono e, no entanto, a temperatura de 1947, de 1947 até 76, baixou. Então você vê que o CO2 não tem nada a ver com a temperatura. Mas ele pode criar uma equaçãozinha simples
e dizer, olha, se aumentar tanto o CO2, a temperatura vai ser essa. Mas não tem nada de físico nisso e não vai absolutamente corresponder à realidade. Parece que não considera o CO2 um vilão, né? Você acha que ele é mais mocinho, né, pelo jeito? Perfeito. Os indicadores climáticos, particularmente o Sol, que é a nossa principal fonte de energia, está entrando num mínimo de atividade que ocorre a cada 100 anos. Cada 100 anos o Sol entra no mínimo de atividade e permanece durante 22, 24 anos produzindo menos energia. Produzindo menos energia, ele vai contribuir para um resfriamento global. E ao mesmo tempo, hoje, a comunidade científica dispõe de mais de 3.200 boias à deriva nesses oceanos. E essas boias estão nos dizendo que nos últimos 8 anos, os oceanos estão perdendo calor, os oceanos estão se esfriando, que é o outro grande controlador do clima global. Então, o Sol entrando num declínio de atividade e os oceanos perdendo calor, significa que para esses próximos 20, 22 anos, nós vamos mergulhar num resfriamento global, Mitri. Agora, não é aquela idade do gelo, né, em que a temperatura vai cair 10, 12 graus, não. Vai ser um resfriamento pequeno, mas nós vamos perceber isso nos invernos rigorosos. Professor, há um histórico de idades de gelo pela qual o mundo passou. Há, opostamente, um histórico de alguns períodos de altíssimas temperaturas? Existe. Muito bem lembrado, Teles. Claro que a gente não tem dados, digamos, de termômetro, porque os termômetros só passaram a existir a partir do século XVII. Aí usam-se testemunhos, como é chamado. Por exemplo, no caso da Antártica, perfuraram uma capa de 3.600 metros de espessura de gelo e vão retirando cilindros de gelo, e nesses cilindros tem umas bolhas de ar. Então retira-se cuidadosamente essas bolhas de ar e faz análise. E dessas análises mostrou o seguinte: temperaturas, a análise cobre as últimas 4 eras glaciais, os últimos 400 mil anos. Mostrou que as temperaturas chegaram a cair 10, 12 graus, e depois, nos interglaciais, uma era glacial dura da ordem de 100 mil anos, e ela é interrompida por períodos mais quentes, chamados interglaciais. Os 3 últimos interglaciais, de 130 mil, 240 mil e 340 mil anos atrás, as pesquisas mostram que as temperaturas foram 6 a 10 graus centígrados mais elevadas do que a atual. Então já esteve quente e, claro, naquela época o homem não consumia petróleo. É possível verificar, através dessa pesquisa, por que aconteceram esses aquecimentos, esses períodos de aquecimento? Fatores astronômicos relacionados à produção do Sol e também ao movimento da Terra em sua órbita. Quando a Terra fica mais próxima do Sol, fica com uma órbita quase circular, porque as pessoas leigos não sabem, mas a órbita terrestre, ela pulsa, ela vai desde uma elipse até uma circunferência praticamente quase que perfeita. Então, nessas circunstâncias, a Terra recebe mais radiação do Sol e se aquece, que é a principal fonte de energia. Então, os fatores físicos que elevaram as temperaturas 6 a 10 graus, nessa passado, 130, 240 mil, 360 mil anos atrás, 340 mil anos atrás, foram fatores astronômicos, porque o homem, há 130 nada de anos, ambiental. Nada de ambiental. Em Montreal, criou-se o Protocolo de Montreal em 1987, que obrigava os países a eliminarem os CFCs. O gás da geladeira. O gás da geladeira. Qual era a culpa dos CFCs? Eles não pagavam mais royalties, direito de propriedade. Eram gases de domínio público. Mas, professor, mas... Bom, com isso, deixa eu só terminar para nós. Com isso, o que fizeram? Obrigaram os países a assinar o Protocolo de Montreal. Na época, eu era Fernando Collor, que era o presidente, eu tinha acesso a Fernando Collor, enviei um fax para ele
de 5 páginas explicando por que o Brasil não devia entrar nisso. O Brasil precisa de refrigeração a baixo custo. O Brasil acabou assinando. 2 anos depois encontramos com o nosso representante e, pressionado, ele confessou que foi uma exigência do FMI que o Brasil assinasse o protocolo de Montreal para poder renovar a dívida externa. Qual a preocupação ambiental aí, Teles? Totalmente econômica. Quem saiu ganhando com isso? 5 indústrias que detinham a patente. Mas tinha um discurso ambientalista por detrás, como tem agora. Como tem agora. Mas o objetivo não é ambientalista. O objetivo, respondendo a sua pergunta, é o seguinte: já vimos isso na história antes, como se diz na gíria. Já vi esse filme antes. Quem saiu beneficiado? Os países ricos. Mas, professor, os CFCs não destruíam a camada de ozônio? De jeito nenhum, Panuso. Na realidade... Mas agora, eu não entendo nada disso, eu sou leigo, mas assim, a gente lê todos os dias nos jornais que houve uma recuperação da camada de ozônio. Não houve. A camada de ozônio continua decrescendo, porque para a formação de ozônio você precisa de raios ultravioletas que vêm do Sol. E quando o Sol está ativo, como estava muito no início da década de 60, ele produz mais ultravioleta e a camada de ozônio fica mais espessa. A partir de lá, o Sol começou a entrar em declínio. Está chegando agora no mínimo, como eu disse, de 100 anos, e produzindo menos ultravioleta, e a camada de ozônio continua diminuindo, e os CFCs foram eliminados. Quem foi que ganhou com isso? Basta dizer, a DuPont, que tem sede no Canadá, mas produz aqui no Brasil, faturava no mundo 2,5 bilhões de dólares com os CFCs. Com os substitutos passou a faturar 30 bilhões de dólares. Quer dizer, nós pagávamos $1,70 pelo CFC e estamos pagando 35 dólares pelo substituto. O resfriamento é muito pior. Então, se nós traz é uma má notícia, não é uma boa notícia. Infelizmente é má notícia. Se São Pedro me desse aí uma chave e dissesse assim, professor Molhon, o senhor pode virar para o aquecimento, para o resfriamento, eu preferia colocar no aquecimento. Porque a história mostra, nesses últimos 10 mil anos, que toda vez que aqueceu, Teles, as civilizações floresceram. Egípcios, babilônios, assírios, depois o Império Romano, foi com um período quente. Mais recentemente, os vikings, 800 depois de Cristo a 1200 depois de Cristo, saíram da Escandinávia e colonizaram a Groenlândia, Mitre. A Groenlândia, Groenlândia significa terra verde. E hoje é um bloco de gelo. Por que é chamado terra verde? Porque os vikings encontraram vegetação e praticaram agricultura não muito tempo atrás, há 1000 anos atrás. Resfriando é muito ruim para a humanidade. Vamos pegar um exemplo nosso aqui, para não ir bem longe. Nosso. Houve um resfriamento global semelhante a esse que nós estamos esperando que aconteça até o ano 2030, 2032, entre 1947 e 1976. Foi muito ruim para o Brasil. Basta dizer para você que a frequência de geadas foi tão grande que erradicou o cultivo do café no oeste do Paraná. Acabou com o cultivo do café no Paraná. Por outro lado, teve um resultado bastante interessante. Uma redistribuição demográfica. Porque aí os gaúchos, os catarinenses, os paranaenses pegaram o seu dinheirinho das terras que venderam lá e foram para o centro-oeste, Mato Grosso, Tocantins, e transformaram o centro-oeste hoje no maior produtor de grão do mundo. Tem o efeito negativo, mas felizmente para nós do Brasil, literalmente nós temos para onde correr.